eu quero iniciar cumprimentando e agradecendo o convite ao professor Marcos Almeida. Meu nome é Ricardo Hermani, eu estou aqui do sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, para participar desse importante evento em que nós estamos tratando, a partir de uma perspectiva de vários países, do enfrentamento da pandemia do Covid-19. Selecionei no Brasil um tema que eu reputo da maior importância, ou seja, o federalismo cooperativo brasileiro e o enfrentamento desta pandemia. Em primeiro lugar, eu quero dividir a minha manifestação em 3 eixos. Uma análise do federalismo no Brasil, o combate da Covid-19 a partir do aspecto normativo e, por fim, financeiro. Tudo isso nesses 15 minutos de abordagem que nos é permitido. Em primeiro lugar, o Brasil é um Estado organizado em sua Constituição a partir de uma estrutura federal de natureza trina. O que isso significa? A Constituição de 88, no nosso país, atribuiu competência ou atribuiu status de ente federativo ao governo central, à União, e a 2 níveis de entidades subnacionais, os estados federados, 27, e os municípios, mais de 5 mil. Então, nós temos, entre o artigo 21 e 30 da Constituição brasileira, competências administrativas e competências legislativas destes 3 entes da federação. Mas é importante chamar a atenção que existe um campo de competências em que os 3 entes devem atuar ao mesmo tempo. São as chamadas competências administrativas comuns, especialmente trazidas no artigo 23 da Constituição brasileira. E é justamente esse tema do artigo 23 que nos interessa na questão do combate à pandemia. Porque no artigo citado, no inciso 2º, é estabelecido que o zelo pela saúde pública compete aos 3 entes de maneira simultânea. Na verdade, aqui nós estamos diante de um conflito positivo de competências, em que é importante, inclusive, citar o princípio europeu da subsidiariedade como relevante para organizar essa atuação conjunta dos 3 entes da federação. Há muito, e aí entramos no eixo 2, há muito o Brasil e o federalismo brasileiro não enfrentaram com tanta clareza, do ponto de vista concreto, este debate de como atuar conjuntamente, como organizar esta estrutura federativa em 3 níveis. E, de fato, o combate à epidemia do coronavírus, ele exigiu, e está a exigir, muito especialmente diante da recente realidade política brasileira, uma articulação entre União, Estados e municípios na gestão concreta do chamado Sistema Único de Saúde. Porque, além do artigo 23, os artigos 198 e artigo 200, inciso 2º da Constituição, dizem que a articulação do sistema de saúde deve ser a partir de uma cooperação, de uma integração entre os 3 entes. Isto passou a gerar uma produção normativa que eu poderia chamar, citando José Eduardo Faria aqui no Brasil, de uma inflação de decretos. A União estabeleceu algumas regras, inclusive havendo divergência entre o Ministério da Saúde e o próprio presidente da República, que acabou ensejando a recente queda do ministro da Saúde, o afastamento do ministro da Saúde brasileiro. Então, uma tendência e uma orientação do governo federal, orientações diferentes nos 27 estados da federação e também a edição de decretos municipais. Agora, qual é a orientação que deve ser dada
para que esse sistema se organize? Em primeiro lugar, nós temos a Constituição Federal Brasileira, no seu artigo 5º, caput, que diz que a vida é a prioridade, é o objetivo principal do país. Então, é frágil e é insustentável do ponto de vista constitucional se trabalhar uma eventual dicotomia entre defesa da vida e defesa da atividade econômica. Não há esse paradoxo. A Constituição estabeleceu claramente a prioridade é a vida. E a lei que regulamenta o enfrentamento da Covid no Brasil, a Lei Federal 13.979, no seu artigo 2º, parágrafo único, incorpora todo o anexo de regras sanitárias da Organização Mundial de Saúde. Então, nós temos na Constituição, nós observamos, em nível de lei federal, uma diretriz, ou seja, os decretos, União, Estados e municípios precisam estar ligados ao que dispõe a Organização Mundial da Saúde. Tanto é verdade que esse tema, entre decretos mais liberatórios da atividade empresarial ou mais afeitos ao isolamento social, chegaram ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro e numa ação de descumprimento de preceito fundamental número 672, em que foi relator o ministro Alexandre de Moraes, se estabeleceu de que não pode a União, por exemplo, fazer decretos liberatórios de isolamento social se os estados que reconhecem a realidade de cada local, de cada região, estabelecerem, entenderem necessário o isolamento social. Então, houve uma retração, uma suspensão de efeitos de eventuais decretos liberatórios em nível de União, porque, sim, no Brasil nós estamos diante de autoridades que querem flexibilização e de autoridades que querem efetivamente seguir as regras da Organização Mundial de Saúde. E os municípios, as entidades locais, qual a orientação que tem se dado? Ora, as entidades locais podem, isso sim, estabelecer decretos mais restritivos no sentido de isolamento. Claro que tem a questão das liberdades individuais, enfim, tem todo um debate nesse sentido, mas jamais mais liberatórios do que os estados. Então, esse tem sido a nossa orientação e também o entendimento do Supremo Tribunal Federal em outra ação, a ação direta de inconstitucionalidade, a 6341, em que é relator o ministro Marco Aurélio, que diz, olha, todos os entes podem atuar em conjunto, mas no sentido da proteção da saúde. Então, essa é a orientação. O eventual conflito foi ao judiciário e o judiciário pacificou. A linha condutora é a defesa e a observância das regras sanitárias. Então, esta é a realidade brasileira. Há conflito federativo? Há. O federalismo cooperativo está em grande debate? Está. Mas o judiciário resolve a situação na medida em que ele dá esta orientação de acordo com a Constituição e a legislação federal. Então, é nesse sentido que estamos, inclusive, seja como professor da Universidade de Santa Cruz do Sul, seja como consultor jurídico da Confederação Nacional de Municípios, orientando os prefeitos de que eles sigam as regras do Estado, que tem uma base sanitária, uma base médica, e que, eventualmente, se quiserem, podem ser, sim, mais restritivos, sem, claro, deixar de respeitar direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. E não se siga decretos nacionais se, por acaso, eles forem contrários às regras da Organização Mundial da Saúde, em função do que estabelece a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E aí nós vamos para um terceiro movimento importante, que é o financeiro. Porque no Brasil, e assim eu entendo também em outros países, o princípio da subsidiariedade leva a gestão mais próxima do cidadão ter um conjunto maior de atribuições. E principalmente num momento como esse, em
em que situações de colapso do sistema de saúde vão fazer com que a sociedade busque o seu gestor mais próximo, que é, no caso do Brasil, o prefeito, equivalente em Portugal ao presidente da Câmara, a Espanha, o alcaide, né? E lá na Itália, o síndaco. Aqui no Brasil, o prefeito. O prefeito é procurado. Então, é preciso que haja recurso público nos municípios. E os municípios, enquanto arrecadação própria, eles têm muito pouco recurso, porque o tributo próprio, imposto predial, imposto sobre transmissão de imóveis, ele é um imposto de natureza urbana, e a maioria dos municípios brasileiros são municípios agrícolas. Então, eles dependem dos repasses de arrecadação feita pela União, que a Constituição determina ser dos municípios, então, o Fundo de Participação dos Municípios, e uma parte também da arrecadação dos estados. Agora, com a questão da Covid e do isolamento, evidentemente que a atividade econômica se retrai e a arrecadação tributária também vai se retrair. Então, nesse sentido, e aí é mérito do movimento municipalista, do presidente Vladimir Aroldi aqui no Brasil, de conseguir no Congresso Nacional que a União efetivamente assuma, como ela é a principal arrecadadora, assuma essa função de fazer a compensação financeira dos municípios. De que forma? Mantendo elementos de estabilização de arrecadação para os municípios, ou seja, o fundo de transferência do município que vem da União, ele fica em valor nominal igual, idêntico ao que ocorreu em 2019, independente da queda de arrecadação. E da mesma forma, a União garante que o repasse que os estados precisam fazer aos municípios, eles igualmente são assegurados pela União a partir de valores nominais do ano anterior. Tudo isso porque é ao poder local que a sociedade, como eu havia dito, vai ocorrer em questões que envolvam a Covid-19. A situação no Brasil, para finalizar, né, ela é, sim, de uma instabilidade normativa, como eu estava dizendo. Espero que o princípio do federalismo cooperativo de inspiração alemã nos oriente ainda melhor, para que nós possamos sair desta inflação de decretos, que se façam menos decretos e se converse, haja mais convergência entre os atores e gestores políticos, e também de grandes desafios no plano financeiro. O avanço da doença ele é desigual no país, como é um país praticamente continental, mas nós estamos enfrentando, nos últimos dias, um acréscimo mais rápido, se usar a proporcionalidade no início dos casos confirmados, do que observado aí na Espanha. Então, antes de mais nada, aquilo que para nós sempre é dito como uma vantagem de nós termos a instância do município como ente federado, nós temos um federalismo trino, seja efetivamente colocado à prova agora. É preciso que os municípios sejam fortalecidos, seja com clareza normativa, no sentido de que eles atuem segundo as regras da Organização Mundial de Saúde, jamais contrária a essas regras, que eles sigam as normativas dos estados, porque amparadas por importantes laudos e critérios médicos, que muitas vezes os mais de 5 mil municípios brasileiros não conseguem agregar a cada tomada de decisão, e que a União cumpra a sua grande função, que é de equalização fiscal, de repasse de recursos para que estados e municípios possam dar conta da pandemia da Covid-19 e não crie uma instabilidade jurídico-financeira desnecessária e inadequada em tempos de combate universal de uma tão grave pandemia que coloca o mundo, o Brasil, evidentemente, em xeque e com dúvidas em relação ao futuro. Que todos consigamos aqui no Brasil levar aos efeitos concretos o federalismo cooperativo e que logo, logo nós possamos, enquanto professores, nos encontrarmos para avaliar o pós-pandemia e os reflexos normativos
e financeiros desse processo. Mais uma vez, obrigado ao convite, muito especialmente ao estimado professor Marcos Almeida.